Oi, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 7 de novembro de 2024. Eu gostaria de, a partir de agora, gravar mais uma série de vídeos falando sobre Jesus. Não apenas pastor, mas Salvador. E gostaria que refletíssemos hoje em Lucas, no capítulo 10, no versículos 1 e 2 e 3, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e traz para fora. Jesus, quando ele disse essas mensagens, era em um tempo em que muitos outros messias tinham vindo antes dele, se dizendo ser o Cristo, querendo se passar por Jesus. E ele logo estava explicando que ele era o verdadeiro Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Que qualquer outro que veio antes dele era um farsante. Da mesma forma também ele estava explicando também que as ovelhas, que é um animal dócil. No entanto, a ovelha ela não sabe se defender. E ela precisa de um pastor. E nesse caso, Israel estava passando por uma grande turbulência. Quando Jesus veio ao mundo, Israel estava passando por uma grande turbulência, onde era dominado pelo Império Romano. E a vontade do povo de Israel não mais era satisfeita, porque eles dependiam dos romanos. E eles estavam atônitos, sem saber qual lado seguir. Eles estavam desorientados. Quando João Batista surgiu e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, eles iam até João Batista. Eles estavam necessitados, melhor dizendo, de ouvir a palavra de Deus. Era 400 anos, que não surgia nenhum profeta falando a palavra de Deus. Quando surge João Batista. E em seguida, Jesus, que a palavra diz que João Batista veio para preparar as veredas para o Messias. E quando Jesus surgiu, as pessoas também ficaram em dúvida se de fato ele era o verdadeiro Messias. Tanto eles ficaram em dúvida que há muitos judeus que até hoje ainda não aceitam o Senhor Jesus como o Messias. Eles ainda aguardam o Messias. Mas Jesus aqui, ele dá a entender de que é ele o que o povo esperava. Ele diz: olha, eu sou o verdadeiro, porque eu não entrei, sabe, pelo tangente. Não, eu entrei pela porta. E qual é essa porta? Qual eram os requisitos do Messias? É no decorrer desses vídeos que nós vamos falar um pouquinho, qual eram os requisitos do Messias para que ele fosse considerado de fato o Messias. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 25, diz assim: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então Jesus, ele não é apenas um pastor. Embora aqui ele esteja se descrevendo apenas como pastor. Mas ele não era apenas um pastor. A gente pode ver, seguindo os versículos de João,
né, que ele também era o Salvador, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Então a gente pode ter essa compreensão do Senhor Jesus, né, como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas aqui ele se descrevendo como um pastor, apenas um pastor. Por que um pastor? Porque, como eu disse no início, né, a ovelha é muito dócil, mas ela não sabe se defender. Assim era aquele povo. Eles não sabiam para que lado seguir. Eles não sabiam se defender. E Jesus veio como aquele que ia guiá-los em seus caminhos. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é o caminho. Ele se colocou como o caminho. E nos vídeos a seguir, nós vamos entender, né, um pouco mais dos requisitos do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite abençoada, e que você reflita nesses versículos e que entenda quem de fato é Jesus para mim e para você. Esse é o objetivo desse vídeo. E a seguir, nós vamos aprender um pouco mais sobre o Senhor Jesus. Tenham todos uma excelente noite.